Pessoal, eu acredito que você já viu aí muitas complicações na extração de siso. E eu acredito que provavelmente se você não extrair um siso, você fica com medo, você fica com receio, dá aquele frio na barriga só em ver as reportagens, né? E eu queria conversar um pouquinho com vocês de o porquê que existe muito esse tabu, e não é nem tabu, mas por que existem essas complicações numa extração de terceiro molar? Existe, primeiro ponto, as pessoas quando vão noticiar, não sei se vocês já repararam, mas era uma simples extração de siso, uma simples extração. Galera, os pacientes eles precisam ser educados, tá? Por nós profissionais que entendemos e estudamos que uma cirurgia, seja ela de extração de resto radicular ou de siso, é uma cirurgia, assim como qualquer outra cirurgia, certo? Existem cortes de tecido ali, certo? Então, pessoal, não é de todo modo uma cirurgia simples, entendeu? É uma cirurgia, olha só, vamos fazer o recorte do terceiro molar, porque a gente tá falando de terceiro molar, de siso. É uma cirurgia, principalmente quando a gente fala de siso inferior, em que vai osteotomia. Então, o cirurgião dentista, o que ele faz? Ele vai expor o osso, que é um tecido mais profundo que o ser humano tem, o tecido duro mais profundo que o ser humano tem. Então, ele vai expor esse osso, vai desgastar esse osso, fazer a osteotomia com broca para poder tentar uma mobilidade dentária. Imagine quando esse dente vem numa posição não tão favorável, como por exemplo a posição horizontal. Então é uma cirurgia que demanda tempo, cautela, entendeu? E se você não tiver, certo, um campo totalmente estéril, um campo que mantém ali a cadeia séptica, vai falhar. Então o pós do paciente vai se complicar. Outro fator é o próprio fator do paciente, o sistema. Então, galera, o cirurgião dentista, olha que interessante, né? Além de ter que garantir, né, a asepsia, óbvio, é mandatório, tá? A região bem estéril, sem estar contaminado, nada, material limpo, tudo estéril. Tem a questão do fator do paciente. O próprio paciente, e se o paciente tiver com anemia? E se o paciente tiver com alguma disfunção no sistema imunológico? Entende que não vai conseguir reparar aquela cirurgia, aquela incisão. Então é um risco que todos nós cirurgiões dentistas corremos. Qual é o paciente que chega no consultório odontológico e o cirurgião dentista diz assim, eu quero um hemograma? Qual é o paciente que vai dizer, doutor, eu faço? Ele corre, o paciente geralmente vai procurar outro. Porque fulano de tal cobrou para mim fazer um hemograma, enquanto que o outro do postinho fez minha cirurgia sem hemograma. Entende? Então, assim, o cirurgião dentista, ele fica muito de mãos atadas. Entende, pessoal? Então, assim, o certo seria realmente fazer esses exames, porque às vezes nem o paciente sabe que tá com anemia, né? Que tem algum problema, enfim, às vezes o paciente nem sabe, né? Então, assim, siso, extrações de siso não é uma cirurgia tão simples, tá? É uma cirurgia que pode vir ter complicações, mas, obviamente, que quando você faz o protocolo correto de estar tudo esterilizadozinho, seguindo as orientações pós-operatórias como o cirurgião dentista ele exige, ele fala para você, é sucesso, tá? É sucesso. Essas raridades aí de extração dentária que deu BO, né? Infelizmente pode acontecer, né? É triste pro cirurgião dentista e pra família, mas a gente sempre tenta evitar esses BOs, entendeu? Então, é uma mão dupla. Tanto o cirurgião dentista faz sua parte de cá, quanto o paciente faz sua parte de lá, certinho? E aí, a gente pode comentar depois. Por exemplo, pessoal, eu dei o exemplo da mandíbula, né? Terceiro molar mandibular. Mas se você for olhar, né? Nós temos também o terceiro molar maxilar, né? Que está perto de muitas estruturas importantes, estruturas nobres. Então, às vezes a posição desse dente, das raízes, está bem desfavorável, estando em contato com, por exemplo, com a membrana de Schneider, né, que é o assoalho ali do seio maxilar, porque a nossa maxila ela tem espaços pneumáticos, né, e às vezes acontece que na extração acontece uma comunicação, né, bucosinusal, mas aí a gente tem protocolos, então a depender, né, tem os tamanhos, então, sei lá, comunicação pequenininha, pouquinha, apenas analgésico, tudo direitinho, nada fora do comum. E aí vai depender. Se for uma exposição muito grande, a gente tem como fechar, né? Tem aquela questão da bola de bichado, a gente colocar, mas isso é casos bem
Então, pra fechar, galera, essa questão do siso, né? A gente poderia falar muito, mas muito. Depois eu faço até um vídeo mais longo, tá? Do que os shorts. Procura, tá? Você que vai extrair seu dente, o siso, procura, tá? Profissionais competentes, profissionais que já tem boa, vamos dizer assim, bom histórico é tudo limpinho, tudo certo, tá? Procura ver se o cirurgião dentista pediu para você fazer tais exames, faça, tá? É para sua segurança. Seria muito bom que os pacientes tivessem essa consciência de dizer assim, cara, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer sim os exames que o cirurgião dentista pedir, porque é para minha segurança, né? Não é só para a segurança do cirurgião dentista, é para a segurança do paciente também, né? Então, assim, fica uma dica aí de um estudante de odontologia que se formou e pega muitos sisos para extrair. Faça os exames, galera.